Vamos para a próxima pergunta, vai ser aqui do pastor Eleazar, que está com a mão levantada. Pastor, pode abrir o microfone e fazer a sua pergunta. Boa noite, pastor. Boa noite. Eu achei assim fantástica a apresentação. Uma apreciação grande por esses ministérios diferenciados. Há um tempo atrás, há alguns anos atrás, eu tenho um amigo que é pastor e o filho dele mora na Suíça, estuda num dos nossos colégios, e tem um amigo dele que é muçulmano, que estuda lá também, eles eram colegas de quarto, e o filho desse meu colega pastor contou uma experiência, e eu, assim, pedi as referências e nunca obtive. Eu disse, rapaz, a oportunidade que eu tiver de conversar com alguém que entenda sobre essa área, eu vou fazer essa pergunta, porque para mim é muito importante. Dentro da Bíblia, nós encontramos aquela visão onde Jesus apresenta os falsos cristos e os falsos profetas que viriam, uma simulação, né, de Jesus vindo, que o pessoal chama de Maitreya, né, em algumas religiões aí se fala disso. Esse colega disse que, numa conversa com um amigo muçulmano, ele havia mencionado algo similar, que dentro da cultura do Islã havia também uma ideia de que em algum momento viria Jesus nas nuvens do céu e que ele mataria um porco e junto com um profeta do Islã, e ali seria tipo uma união entre o Islã, o judaísmo e o cristianismo, algo mais ou menos assim. Eu não recordo exatamente as expressões que ele utilizou, mas de que viria um profeta da outra religião e Jesus Cristo, e eles três juntos matariam um porco, que era como se fosse assim, dizendo que rejeitavam aquele animal como realmente imundo, e isso unificaria as três religiões. Você tem ideia, ou já ouviu falar ou alguma coisa a respeito desse assunto? Bom, muitas das coisas que que você expôs aí. Qual que é o seu nome? Eleazar. Pastor Eleazar? Isso. A gente tem que fazer uma distinção entre o que existe dentro dentro do islamismo, né? Porque o Islã, assim como o cristianismo, ele não segue apenas o Alcorão, né? Quem dera o cristianismo seguisse apenas a Bíblia, né? Dentro do islamismo, da ordem que há ali de importância, na teoria, em primeiro lugar está o Alcorão, né? Logo depois você tem as hadiths e as sunas, né? Hadiths são tradições? As hadiths não, são citações, é como se fossem citações daquilo que o profeta ele disse e que foram gravadas por seus companheiros, né? Ou seja, amigos, né? Foi citado aqui Abu Bakr, Ali, enfim, diversos companheiros de Muhammad e até mesmo Aisha, né? Que foi a esposa mais jovem, que tem várias hadiths, né? Foi a última esposa que se casou com Muhammad por volta dos 9 anos, quando ela tinha 9 anos. O casamento se consumou com 9 anos, mas ela casou com ele com 6 anos. E essas hadiths, elas são, assim, apesar de teoricamente menos importantes do que o Alcorão, muitas vezes são mais seguidas do que o próprio livro Alcorão. E você tem as sunas também, que são as tradições daquilo que o profeta fazia. Por exemplo, se levantar com o pé direito, entrar no banheiro com o pé esquerdo, orar para Meca, voltado para Meca, as voltas ao redor ali da Caba, que é aquela caixa preta, em Meca, por exemplo, né? Não tem um texto falando sobre elas no Alcorão. Então, essa teologia a respeito de matar o anticristo é chamado de Mesih el-Dejjal, né? É o anticristo, é um Cristo que tem apenas um olho, né? Segundo a tradição muçulmana. Ele será morto pelo Messias quando ele voltar, pelo Messias verdadeiro, né?
Agora, o que ele representa e quem ele é, tem muitas variações aqui que a gente não poderia nem entrar no assunto propriamente dito, e eu nem tenho, nunca estudei precisamente apenas sobre o Messias LDG, né? Que é o falso Cristo, né? Mas, segundo essa tradição islâmica, um pouco antes de Cristo voltar, haverá um Cristo falso que operará milagres e prodígios, enfim. Ele terá apenas um olho, segundo a teologia islâmica, né? E eu muitas vezes me pergunto quem que é esse Cristo, né? A gente tem a série, por exemplo, do Messias, né? Na Netflix, que mostra um Messias islâmico fazendo isso, né? E ao longo da série todinha fica no ar assim, ele é verdadeiro, é falso, quem é ele? Eu, pessoalmente, Pedro, né, eu creio que antes de Cristo vir a essa terra, de fato virá um homem chamado Anticristo, e eu penso que tudo que aconteceu ao longo da história, o Anticristo, que é o cristianismo apostatado, o protestantismo, o espiritismo, enfim, que ficou por 3 anos e meio operando, né, 1.260 dias, 42 meses operando ao longo da história, que nós, adventistas, vemos uma profecia historicista, né, apenas olhando para o passado. Eu, Pedro, né, eu creio que virá realmente um Cristo falso, operando por 3 anos e meio literais, aparecendo em grandes cidades, como Nova York, Brasília, enfim, operando grandes sinais. E como ele será, eu não sei. Se será humano, parte humano ou não, também não sei. Mas eu creio que virá alguém realmente imitando a Cristo e enganando, se possível, os próprios eleitos, né? Estudando Daniel 11, eu consegui ver ali os muçulmanos ali, em Apocalipse 9, inclusive um dos nossos pioneiros, se não me engano, Ray Smith. Me fugiu o nome dele. Ray Smith? Isso. Creio que o Ray Smith foi quem profetizou a queda do Império Otomano através de Apocalipse 9. Sim. Então, Josias Litt. Josias Litt, Josias Não, Litt. acho que foi o próprio Ray Smith que fez essa coisa. É porque, na verdade, o Josias Litt foi quem falou e o Ray Smith escreveu no seu livro. A profecia do Josias Litt, que foi parar no Grande Conflito. O Josias Litt, na realidade, ele fez uma previsão, inclusive em jornal, da queda do Império Otomano para 11 de agosto de 1840. Interpretando uma das profecias de Apocalipse 9. Né? Exatamente. A profecia que fala ali, vou abrir aqui, vale a pena abrir só para citar. Mas os assuntos são um pouco, não que são muito divergentes, mas o Ray Smith fez uma colocação em relação ao Império Otomano no sentido do Armagedon, no sentido da luta final. Né? E que foi uma colocação errada que ele fez. Inclusive o texto que eu citei do Abu Becker, eu transcrevi do comentário dele sobre as profecias do Apocalipse. Pastor Bruno, muito obrigado, porque a dúvida que eu tinha era essa, se de fato dentro do islamismo havia esta visão... Brumana, perdão. Pastor Pedro, era se tinha essa visão realmente de que haveria uma falsa apresentação de um Messias, um falso Cristo, e de fato, então, o senhor, na sua explanação aí, na sua resposta, foi bem assertivo. Eu agradeço aí pela resposta. Então, isso não é algo comum do cristianismo, acreditar que virá um falso Cristo. Eles também têm essa mesma visão. Sim. A profecia aqui dos nossos pioneiros, está em Apocalipse 9, verso 15, quando ele interpreta ali que foi dito, né? Foram então soltos 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. E quando você faz ali a conta, né? A hora, seriam 15 dias, né? O dia, 1 ano, o mês, 30 anos, e o ano, 360 anos, que dariam 391 anos e 15 dias. E ele fez as contas e tal, e dá exatamente 1840, quando cai o Império Otomano, né?
Claro que existem presunções dentro do nosso movimento no início ali. Eu estou sem vídeo até agora, gente. Desculpa. Que foram erradas, né? Mas o que não tira o valor, né, do estudo daqueles homens e o que eles falaram, né? Enfim.